Bem, agora oficial, gente. Bom dia. Quem não estava ontem, a maioria não estava ontem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ricardo da Costa, sou professor da UFES já há 14 anos. E em 3 ocasiões na minha carreira, eu estudei alguns aspectos da história dos Templários. E esse trabalho aqui foi publicado numa revista espanhola, como eu disse anteriormente, dedicada aos Templários. A revista se chama Abacus, Abacus número 10. Está disponível na internet, vocês cliquem, digitem lá Abacus, e tem vários exemplares, vários fascículos. E esse número foi dedicado aos 700 anos da morte de Jacques de Molay e o fim dos Templários. Publicado em 2012, 1312, 2012. Então é uma breve análise da bula papal Vox in Excelsior. Pode subir um pouquinho? Ensaio que é uma análise da bula papal Vox in Excelsior da atuação do Papa Clemente V no processo dos Templários, além de ser um breve resumo dos acontecimentos que levaram à supressão da ordem e a queima e a morte na fogueira de muitos cavaleiros, além de seu mestre Jacques de Molay. Então, é um pequeno resumo, são 10 páginas. Eu vou ler e, se houver tempo, comentar um pouquinho e depois abrir para as perguntas de vocês. De qualquer modo, esse trabalho, além dos outros que eu pesquiso, e as publicações todas, estão disponíveis no meu site www.ricardocosta.com. ricardocosta.com, simples, está tudo lá. Então vamos começar. Aqui é uma iluminura, uma pintura de um livro que mostra a condenação dos Templários na França, na presença do rei Filipe o Belo. É uma iluminura real, só para você continuar, do século XV. Pode mostrar a imagem, por favor? Aqui, está sendo preparada a fogueira para eles serem queimados na presença do poderoso e quase absolutista, fora de sua época, Filipe o Belo. Pode subir. O fim dos Templários é um dos temas mais conhecidos da história medieval e por isso também um dos mais polêmicos. A bibliografia é incomensurável, as opiniões divergentes, a mitologia abundante e as paixões extremadas. Por isso, é um tanto delicado retornar ao tema, especialmente em um ambiente editorial propício à simpatia pela ordem e também pelos desgraçados últimos cavaleiros templários condenados na França sob a implacável perseguição do rei Filipe IV o Belo. Mas a história não pode ter aficionados como o futebol. A história deve ser tratada por espíritos maduros, serenos e contemplativos. A história é conhecimento, e conhecimento é maturidade. Assim, dito isso, e penso que talvez eu tenha chegado à minha maturidade, creio estar psicologicamente preparado para poder dar a minha interpretação das bulas papais que decretaram a supressão do templo. No entanto, devo caminhar com cautela, pois me arriscarei a fazer uma análise sobre uma das bulas mais conhecidas da chancelaria papal, a bula Vox in Excelsior, Voz das Alturas, de 1312, além de oferecer um breve resumo histórico-analítico da supressão dos Templários, visto através dos olhos
dos protagonistas dessa tragédia medieval, o próprio Papa Clemente V, o primeiro Papa com uma mentalidade moderna. Ou seja, o Clemente V não é um Papa, não considera um Papa medieval, mas um Papa já com características da modernidade. De fato, o pontificado de Clemente V nasceu sob a influência francesa. A eleição feita no conclave de Perugia, Hungria, lugar da morte de Bento XI, demorou quase 11 meses, já que havia, por aquela época, dois grupos rivais entre os cardeais. Um grupo, o dos bonifacianos, defendia um Papa italiano que protegesse a memória de Bonifácio VIII. O outro defendia que houvesse um Papa francês que fosse favorável ao rei Felipe o Belo. No final, venceu o partido do grupo francês, pois foi escolhido o arcebispo de Bordeaux-Aquitânia, Bertrand de Gois, aparentemente neutro, já que não despertava suspeitas entre os bonifacianos e era simpático aos franceses. Um ledo engano. Bertrand foi coroado como Clemente V em Lyon, lugar proposto pelo próprio rei da França, Felipe IV. Foi a primeira vez na história que um Papa não era coroado em Roma, ou seja, um Papa francês com o apoio do rei francês e que havia disputado duramente com a igreja durante o pontificado de Bonifácio VIII, e além disso, coroado em território francês. Ou seja, uma ingerência laica nos assuntos religiosos. Uma das características da modernidade foi o esvaziamento do universalismo católico medieval, uma ideia que já tinha sido defendida pelo poeta Dante Alighieri. Os reis, a partir de então, e cada vez mais, pelo menos desde Frederico II, passaram a não admitir a arbitragem do Papa em conflitos internacionais. Até então o Papa era como se fosse uma ONU, um último árbitro em disputas monárquicas. Nesse aspecto, a figura de Felipe o Belo é a mais paradigmática do nascimento dessa ideia de nação. A modernidade é também o nascimento da ideia de nação. E os templários, os primeiros mártires do nascente nacionalismo. No entanto, para o sucesso dos efervescentes nacionalismos, para a derrota da Christianitas, da cristandade, era necessário um Papa de personalidade fraca. O filósofo José Luís Vila-Cañas já destacou a importância na Idade Média do carisma para a afirmação do poder, seja político, seja religioso. Em outras palavras, o tempo histórico dos medievais foi, em essência, um pêndulo que oscilou entre homens fracos e homens resolutos, entre o poder feudal e a monarquia. A atitude pessoal era determinante. Isso aconteceu porque esses homens, aqueles homens, tinham sempre que provar o seu valor diante dos seus. Tinham que ser resolutos, decididos. E nesse ponto, Clemente V era um servo, era uma pessoa fraca, pois tinha uma atitude quase subserviente, quase titubeante. E ele se comportou assim diante de Felipe o Belo, um rei de personalidade abarcadora, ampla, dominador, e toda uma tragédia para a igreja aconteceu a partir disso. Duas psicologias opostas: Clemente V, Papa, Felipe o Belo. Clemente V, fraco; Felipe o Belo, rei muito poderoso. Aqui estamos vendo uma pintura de Clemente V. Dante Alighieri fez uma profecia na sua Divina Comédia. Clemente
quando morresse, iria para o inferno. E seu corpo cobriria o do Papa Nicolau III, quem já sofria sua pena no sétimo nível infernal, lugar dos simoníacos. Dante, então, amaldiçoou Clemente e disse que o corpo dele ficaria por cima de outro Papa, ambos no inferno. E aqui a passagem da Divina Comédia. De fato, Clemente não era um pastor sem lei, mas um mau pastor dentro da lei. Pois a influência da coroa da França foi, desde o primeiro dia de seu pontificado, mais que excessiva. Logo depois de ser coroado em Lyon, Clemente teve um colóquio, uma entrevista com o rei Filipe, que, além de outras coisas, pediu ao Papa que os templários fossem suprimidos. Mas esse assunto não voltou a ser tratado até 1307, ano em que Felipe ordenou a prisão dos templários na França. Assim, em sua ânsia de fortalecimento político, a monarquia francesa se encontrava com uma pedra em seu caminho. A ordem do templo devia satisfações somente ao papado, e isso ocasionava algumas tensões, isto é, os privilégios e prerrogativas que a ordem tinha em território francês. No entanto, há muitas fantasias. Repito, há muitas fantasias em relação ao poder financeiro do templo, inclusive interpretações ruins e fantasiosas de fatos documentados. Um bom exemplo disso é a suposta veracidade da história de João de Tours, tesoureiro do templo em Paris. De Tours emprestou 400 mil florins de ouro ao rei Felipe sem a autorização de Jacques de Molay, que então o expulsou da ordem. Felipe ficou muito irritado por isso e pediu ao mestre Jacques de Molay que perdoasse João de Tours. Molay se recusou. Felipe se dirigiu ao Papa, que anulou a sanção contra de Tours. E muito contente com isso, de Tours foi pessoalmente entregar a Molay a carta de perdão do Papa. Irado, Molay lançou a carta ao fogo. Muito bem, com sua hábil análise das fontes, o historiador Alain Demise já provou que essa história é inteiramente fantasiosa. Isso consta na crônica do Templário de Tiro. Trata-se de um historiador do século XIV de inestimável valor histórico, mas não nesse caso, pois ele não estava na França naquela época, já que se encontrava em Chipre. Além disso, essa história não consta de nenhum outro documento da época. E como afirma Deluger, se fosse verdadeira, as crônicas favoráveis à monarquia francesa teriam utilizado mais uma vez essa história, esse fato, para macular a imagem da ordem, ou seja, é uma história fictícia. No entanto, há mais. Novos rumores dos vícios dos templários começaram a ser difundidos com mais intensidade por Estile de Florian, quem tinha escutado na prisão, pois estava preso, detido, muitas acusações aos templários por parte de um deles. Esse senhor, Estile de Florian, estava preso, tinha um outro templário preso, e esse outro templário falou muitas coisas, e ele acreditou. Depois de ser liberado, Florian divulgou essas acusações, inclusive ao próprio rei Jaime II de Aragão. A seguir, fez o mesmo com Filipe o Belo, quem confiou a Guilherme de Nogaret a verificação dessas informações. Foi então que um dossiê contra os templários foi aberto pela monarquia francesa,
e entregue a Guilherme de Nogaret, talvez o burocrata monárquico mais insidioso e adulador, puxa-saco da Idade Média. Portanto, os rumores, o caso dos Templários, de fato, já começou em 1305. Nogaret, muito conhecido por haver participado do atentado de Amiens, se dedicou a esse assunto com muita atenção. E encheu seu dossiê com declarações de templários que haviam abandonado a ordem ou então que haviam sido expulsos por suas faltas. Enquanto isso, o próprio Jacques de Molay solicitou ao Papa que instaurasse uma investigação oficial para absolver sua ordem de todas as acusações que se multiplicavam nos rumores. Ou seja, o próprio mestre da ordem pediu que fosse aberto um processo para ser investigado se esses rumores eram falsos ou não. Assim, o Papa Clemente escreveu uma carta ao rei Filipe, avisando-o do que iria fazer. E aqui uma passagem da carta. Você se lembra o que disseste a nós em Lyon e Poitiers com respeito aos templários? Aquilo nos pareceu incrível, impossível. Depois fomos informados de coisas inauditas, mas somos obrigados a hesitar e atuar de acordo com os conselhos de nossos irmãos. O grão-mestre e os comendadores da ordem protestaram e suplicaram que procedêssemos a uma investigação. Pediram a absolvição caso fossem inocentados e a condenação se fossem culpados. Conforme a opinião de nossos irmãos cardeais, nós não poderíamos nos recusar a qualquer coisa que os templários nos pedissem. De fato, essa carta precipitou os acontecimentos. Violando o direito canônico e as prerrogativas papais, o rei Filipe o Belo, com a ajuda do inquisidor da França, dominicano e confessor do rei Guilherme de Paris, além de alguns de seus assessores, emitiu a ordem de prisão aos templários em território francês. Isso aconteceu no dia 14 de setembro de 1307. 232 cavaleiros, 138 em Paris e 94 no interior. As principais acusações foram negar e cuspir na cruz, beijos obscenos, sodomia, idolatria, enriquecimento ilícito e ausência de caridade, ausência de amor. Uma patrulha. Tal como disse o historiador Ricardo Garcia Villasolato, uma piada. Pode-se notar claramente a influência de Guilherme de Nogaret na construção dessas acusações, pois são muito semelhantes às acusações feitas contra o Papa Bonifácio VIII alguns anos antes. Clemente escreveu uma carta ao rei Filipe, reprovando-o por isso, pela prisão, e dizendo-lhe que o rei não tinha competência jurídica, para julgar qualquer coisa em matéria religiosa. Cito, Clemente ao rei, mas tu, filho caríssimo, e dizemos com dor, desprezando todas as regras, e apesar de nós estarmos muito próximos para sermos consultados, colocou tua mão sobre as pessoas e os bens dos templários. Alain Berger teve uma melhor compreensão dessa questão. Isso conferiu uma cor muito sombria ao reinado de Filipe o Belo, pois seu braço direito, Nogaret, ao unir magia, heresia e bruxaria em seu dossiê, tinha esperanças de obter a vitória maquiavélica de fato de seu rei nesse processo contra os templários,
baseando-se em crenças populares de seu tempo e compartilhadas por praticamente todos. Nesse sentido, o processo dos Templários foi um funesto presságio do que a humanidade conheceria 200 anos mais tarde, no belo século XVI, do historiador Fernand Braudel, a caça às bruxas. Nos primeiros interrogatórios, realizados de 19 de outubro a 24 de novembro de 1307 e feitos sob inquisição, dos 138 templários que compareceram diante do inquisidor geral, somente 4 se declararam inocentes. Inclusive, Jacques de Molay confessou ter renegado Cristo e cuspido na cruz. Pior, enviou uma carta a todos os templários pedindo que eles confessassem seus crimes. Contudo, quando chegaram a Paris, os 2 cardeais enviados pelo Papa, os templários presos, declararam que haviam confessado tudo isso com medo de morrer e protestaram sua inocência. Depois disso, e a partir de então, a principal atitude da Igreja foi consistente com a fraqueza pessoal de seu líder com a monarquia francesa. Atrasos, dúvidas, indecisões. Ninguém parecia ter pressa. Se passaram 2 anos até que Clemente, talvez pressionado, mas oficialmente impaciente com o atraso das investigações, pressionou as comissões diocesanas e ordenou que fosse utilizada a tortura. Mas antes de nos determos nas palavras de Clemente em sua bula Vox in Excelso, tratemos brevemente sobre os trabalhos da Comissão de Investigação em Paris, centro de tudo. A comissão estava formada por 8 interrogadores, presididos por Gilles Asselin, arcebispo de Narbonne. Eles se reuniram pela primeira vez em 12 de novembro de 1309, embora o primeiro templário tenha se apresentado para fazer sua declaração, somente no dia 22. Jacques de Molay se apresentou no dia 26. Molay não tinha muitas informações. Muitos textos necessitavam de tradução para ele. Sua posição foi resoluta. Somente falaria diante do Papa. E aqui agora um texto do próprio Jacques de Molay. Eu sou um pobre cavaleiro sem letras, ou seja, analfabeto. Só diante do Papa direi o que eu posso em honra de Cristo e da Igreja. Para aliviar minha consciência, eu direi 3 coisas. A primeira é que não conheço nenhuma religião cujas capelas e igrejas sejam mais belos ornamentos que as do templo. Só as catedrais nos superam. A segunda, que eu não conheço religião que tenha mais esmolas que a nossa, que dê mais esmolas que a nossa. A terceira, que ninguém derramou tanto sangue como os templários pela fé cristã. O texto do próprio Jacques de Molay. Uma voz o interrompeu. Isso sem a fé de nada serve para a salvação. Ele estava fazendo depoimento diante dos inquisidores. Pressionado, o próprio de Molay respondeu: está certo, assim, isso está certo. Eu creio em Deus, na Santa Trindade, em toda a fé católica, um Deus, uma fé, uma igreja. De Molay se apresentou uma última vez no dia 2 de março de 1310, quando silenciou, em definitivo, não falou mais nada. Enquanto isso, ocorria uma súbita alteração no curso dos acontecimentos. Mais de 500 cavaleiros templários, decididos, queriam defender sua ordem.
e se apresentavam diante dos interrogadores. A comissão não teve outra alternativa a não ser ordenar que fossem escolhidos representantes entre eles, advogados, pois se viam incapazes de anotar todos os testemunhos. Os trabalhos se acumulavam. O Papa se viu obrigado a atrasar o concílio de Vienne por esse motivo. A defesa do templo passava à ofensiva, inclusive de modo agressivo, contra o rei e contra o Papa. Um dos testemunhos mais interessantes desses todos foi o de Ponsard de Gizy. Ele declarou que todas as declarações diante da Inquisição eram inválidas. Quando perguntaram se havia sido torturado, ele contestou: sim, fui torturado. 3 meses antes de minha confissão, me prenderam as mãos nas costas tão apertadamente que me saltava sangue pelas unhas. E fui preso com uma correia e me meteram em uma fossa. Me jogaram em uma fossa. Caso voltem a me torturar assim, eu negarei tudo o que estou dizendo agora e direi qualquer coisa que quiserem que eu diga. Estou disposto a sofrer qualquer suplício, contanto que seja rápido. Que me cortem a cabeça ou me façam ferver, né? Pela honra da ordem, água fervente, né? Mas eu não posso suportar torturas em um fogo lento, como as que eu sofri nesses 2 anos de prisão. Fogo lento é o seguinte: a pessoa ficava sendo torturada embaixo, fogo baixo, para não queimar de uma vez, para ficar queimando, cozinhando em fogo marinho, em banho-maria. É uma tortura horrível. Esse é um depoimento muito impressionante da ineficácia jurídica da tortura. Você é torturado, você fala qualquer coisa. Foi então quando Filipe o Belo interveio e de modo decisivo. Filipe pressionou o Papa para nomear Felipe de Marigny arcebispo de Cambrai, arcebispo de Sens. De Marigny era irmão, irmanastro, acho que é cunhado, de Enguerrand de Marigny, grande chambelã do rei. O novo arcebispo de Sens bruscamente convocou o concílio de sua província em Paris para o dia 11 de maio. Seu propósito era confundir os procedimentos jurídicos. Embora as investigações diocesanas de sua província tivessem terminado, Felipe de Marigny enviou para a fogueira 54 templários de Sens, que haviam sido detidos em Paris e defendido sua ordem diante da comissão do Papa. 13 templários também foram queimados nos dias seguintes. O impacto psicológico foi tremendo. Após estes fatos, a defesa jurídica da ordem se enfraqueceu. Muitos, inclusive, fugiram. Os próprios advogados antes escolhidos para a defesa desapareceram. A comissão pontifical ampliou seus prazos para 1 mês. Foi quando mais de 200 templários depuseram e, com medo, mudaram suas declarações a favor da ordem, reconhecendo então quase todas as acusações. Essa iluminura é muito famosa e mostra, é uma iluminura que mostra a Ile de France, Paris, onde eles foram queimados, em frente à Catedral de Notre-Dame de Paris. Pode subir. Contudo, depois que as sessões papais começaram, o primeiro testemunho, o cavaleiro Aymeric de Villiers-le-Duc,
da Diocese de Langres espantou a todos. Eu confessei algumas coisas por causa das torturas que me infligiram Guilherme de Marcy e Hugo de Lacerda, cavaleiros do rei. Mas todos os erros atribuídos à ordem dos templários são falsos. Ao olhar ontem como eram conduzidos para a fogueira 54 frades, por não reconhecer seus supostos crimes, eu pensei que não poderia resistir ao espanto da fogueira. Confessarei tudo, caso queiram, e eu confessarei inclusive que eu mesmo matei Jesus Cristo. Aimerico tinha cerca de 54 anos, 28 como templário. Seu testemunho impactou tanto os comissários papais que estes interromperam as sessões durante meses. Finalmente, a comissão encerrou seus trabalhos no dia 26 de maio de 1311. O resultado foi um dossiê de 219 páginas, fólios, resumido por outra comissão ad hoc para sua leitura no Concílio de Viena, no encontro ecumênico aberto pelo Papa no dia 16 de outubro de 1311. O dominicano e bispo de Torricello, Tolomeu de Luca, em sua História Eclesiástica, nos conta que os prelados foram chamados para discutir com os cardeais a respeito dos templários. Os documentos foram lidos. O Papa perguntou se os templários deveriam ser admitidos para se defenderem. Todos os prelados, exceto os da Itália, da Espanha, da Alemanha, da Suécia, da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda, tiveram essa opinião. Do mesmo modo, os franceses, com exceção de 3 metropolitanos, os de Reims, Sens e Rouen, concordaram. Clemente V se encontrou então no meio de uma difícil situação política, devido às discussões simpáticas aos templários no concílio e às constantes pressões do rei, que substituiu Guilherme de Nogaret por Enguerrand de Marigny no acompanhamento do caso, talvez impressionado pela eficiência com a queima dos templários. Para piorar a situação, no dia 20 de março, Filipe o Belo anunciou que iria pessoalmente a Viena. Assim, abruptamente, o Papa decidiu uma terceira via. Publicou a bula Vox in Excelso e suprimiu os templários. As palavras, mentirosas, verdadeiras ou não, são elas que nos revelam, desvelam e manifestam o passado. Já nos ensinou Jorge Lee que meditar as palavras é o métier por excelência do historiador. As palavras de Clemente V não são fáceis de serem estruturadas. O Papa começa seu discurso de um modo quase apocalíptico, talvez para ocultar todo o drama de sua época e encobrir toda essa tragédia que marcou o fim da Idade Média. Essa edição de Abacus, a revista que está publicada esse trabalho, traz uma importante contribuição acadêmica. As traduções para o espanhol das bulas papais Vox in Excelso ad providam considerantes nuper in concilio e licetudum, todas a cargo de Dom Antônio Galera Gracia. Faremos, pois, os comentários de nossa interpretação histórica da Vox in Excelso a partir dessa bela tradução. Em Vox in Excelso, Clemente clama aos céus. Inicia sua bula de modo retumbante, talvez para disfarçar o drama dos cavaleiros, o drama de sua igreja, subjugada pela monarquia, pelos poderes laicos. Nosso mundo moderno começa com essas palavras. Ouvi uma voz, isso é o Papa dizendo, ouvi uma voz que veio do alto,
cheia de lamentações e gemidos amargos, dizendo que o tempo está próximo. E ouvi como o Senhor se queixava através de seu profeta. Retórica pura, depois de conhecer os meandros da política papal e monárquica francesa do século XIV. Logo de cara, Clemente aceita todas as acusações. Satanismo, homossexualidade, apostasia, e demonstra a estupefação. Além disso, se coloca claramente sob o poder do rei francês, chamando-o de nosso filho querido em Cristo, Felipe, o rei ilustre da França. E isso depois de todo o caso de Bonifácio VIII, cujos detalhes escapam do estudo desse texto. Ele ardia com o zelo da fé ortodoxa, seguindo os passos bem marcados de seus antepassados. Sou o Papa falando do rei. Ele obteve tanta informação como legalmente pôde, e para trazer mais luz a esse tema, nos enviou uma informação muito valiosa através de seus correios e de suas cartas. Nenhuma palavra a respeito da prisão ilegal, nenhuma queixa pelas prisões indevidas. De fato, estamos diante da completa subordinação do poder espiritual ao poder material, coisa que 200 anos antes faria arder de raiva um Bernardo de Claraval ou um Inocêncio II. Clemente alude o testemunho de Esquilo de Florã e mente. O fez inclusive com um dos cavaleiros, homem de sangue nobre e com muita reputação na ordem, que testemunhou secretamente, sob juramento, nossa presença, que em sua recepção, em sua entrada na ordem, o cavaleiro que o recebeu o ordenou que renegasse Cristo na presença de outros cavaleiros do templo. De Fleury, como sabemos, foi expulso da ordem. Não é possível que o Papa não soubesse de sua condição. No entanto, em duas passagens, Clemente faz alusão ao ambiente político desses tempos difíceis. Por exemplo, quando afirma que falou pessoalmente com cavaleiros templários e lhes disse que eles não tinham nada que temer e poderiam dizer a verdade. Lhes fizemos saber que estavam em um lugar seguro e conveniente, onde não tinham nada que temer, apesar das confissões que antes haviam feito a outros. E mais adiante, quando revela que alguns cavaleiros estavam doentes e não podiam montar a cavalo, nem ser trazidos convenientemente à nossa presença, por que o silêncio diante das torturas? Se, juridicamente, não havia qualquer problema em relação a isso. Diante disso, passagens como: logo foram passando um atrás do outro, na presença dos cardeais, e livre e espontaneamente, sem coação ou medo. Essas palavras soam quase como uma gozação. O Papa dizer isso, que eles não estavam com medo de dizer a verdade. No entanto, quando o Papa discorre a respeito do início do Concílio de Vienne, não pode falar de outra coisa exceto dos fatos. Reunimos, portanto, cardeais, patriarcas, arcebispos, bispos, abades, isentos e não isentos, e outros prelados e procuradores, e reunimos também o conselho para que fosse considerado esse assunto. E lhes perguntamos, em uma consulta secreta em nossa presença, como deveríamos fazer, tendo em conta o fato de que os templários se apresentavam para defender a sua ordem. A maior parte dos cardeais e quase todo o conselho, que eram aqueles que foram eleitos pelo conselho inteiro e representavam o conselho inteiro para analisar essa pergunta, chegaram ao acordo quase unânime que a ordem deveria ser dada uma oportunidade para se defender e que não podia ser condenada sobre a base
da prova proporcionada até agora pelas heresias que haviam sido o sujeito da pergunta, pela ofensa de Deus, a Deus e a injustiça. Clemente deixa escapar o difícil ambiente do concílio em pequenas e sutis expressões, reunindo os cardeais, isentos e não isentos. Isto é, tinha conhecimento que nesse assunto haviam religiosos não isentos. Contudo, há mais. Um grupo deles defendia que os templários não deveriam ter direito à defesa no concílio. Mas nesse mesmo momento dessa digressão dos fatos, Clemente reafirma que os cavaleiros confessaram espontaneamente e totalmente livres. Não passa um parágrafo sem voltar a destacar a liberdade, a suposta liberdade de confissão. A partir desse momento, o Papa destacará as circunstâncias políticas que envolviam a ordem para sempre, que envolveram a ordem para sempre. Depois disso, ninguém desejaria entrar na ordem. Seu nome estava manchado, os cavaleiros seriam suspeitos diante de todos e sua missão maior cruzada tornar-se-ia inútil. Isto é, Clemente saiu da circunscrição da justiça para entrar em digressões políticas. Assim, o Papa afirmava que pensou por muito tempo suas considerações nesse assunto e decidiu proceder em uma via de provisão e ordenança para acabar com o escândalo e salvar a fé cristã. Portanto, decidiu, com o apoio de pouco mais de 40%, segundo suas próprias palavras, ou seja, menos da maioria, 40% do concílio apoiou o Papa para suprimir a ordem, e ele diz: não sem dor e amargura no coração. Para ele, foi preferível fazer isso que permitir o direito de defesa por parte dos cavaleiros. Os templários foram os primeiros mártires do nascente Estado Nacional Europeu. Todas as circunstâncias nas quais se desenvolveram tanto o processo como as interferências políticas por parte da monarquia francesa, os boatos, as difamações, inclusive as indecisões do próprio Jacques de Molay, tudo isso marca o fim de uma época. De fato, muitas coisas presentes nesse drama já existiam na Idade Média. Por exemplo, basta recordar a querela das investiduras para perceber que a Igreja sempre teve interferências seculares, mas quase sempre lutou contra elas, de acordo, conforme a força pessoal do Papa, que ocupava a cadeira de São Pedro, e a coesão do seu corpo misto cristão. Nesse ponto, Clemente V foi um Papa tergiversador. Fraco, submisso ao poder secular francês. Bernardo de Claraval, se tivesse vivo, seguramente teria sido muito incisivo com Clemente. Talvez a melhor imagem seja a que nos dá Alain Denis. Clemente foi uma árvore que se curvou, mas não se quebrou. Para dar um exemplo, conseguiu impedir o processo contra Bonifácio VIII, uma perseguição tão desejada por Filipe o Belo. No entanto, teve que sacrificar os templários. Certamente o Papa sabia que os cavaleiros eram inocentes. E isso a justiça histórica não o perdoa. O tempo morreu vítima da fraqueza pessoal do Papa e da força do Estado moderno nascente. As palavras de Jacques de Molay diante do tribunal em março de 1314 soam em nós de modo melancólico. Nós não somos culpados dos crimes que nos imputam. Nosso grande crime consiste em ter afeiçoado pelo medo da morte a nossa ordem, que é inocente e santa.
Todas as acusações são absurdas e todas as confissões são falsas. Concluo meu curto ensaio dessa triste história de medos e temores, vacilações e submissões, com a descrição da execução de Jacques de Molay e Godofredo Charnay. Filipe Fogo Belo não quis esperar nem um único dia para queimar os templários reincidentes. Depois que soube da declaração de inocência do grande mestre, ordenou sua execução. O cronista Geoffrey de Paris, testemunha ocular da cena, a descreveu assim em sua crônica métrica. Então aqui é um testemunho de uma pessoa que viu a execução. Ele fez um poema. O mestre, assim que olhou o fogo pronto, se despojou sem medo. Da maneira como eu vi, ele ficou nu, somente de camisa, livre e com boa aparência. Não tremeu nem um só momento, ainda que o puxassem e o empurrassem. O jogaram para prendê-lo no poste, e ele se deixou amarrar sem temor. Prenderam suas mãos com uma corda, mas ele disse: Senhores, pelo menos deixai unir um pouco as minhas mãos, e a Deus fazer uma oração, pois essa é a época, esse é o momento e a ocasião para eu fazer a oração. Olho aqui meu julgamento, em que morrer convém livremente. Deus sabe quem errou e quem pecou. Logo chegará o infortúnio para aqueles que condenaram a nós erroneamente. Deus se vingará de nossa morte. Senhores, disse ele, sabeis sem calar que todos que são contrários a nós, por nossa causa, sofrerão. Com essa fé eu quero morrer. Aqui está a minha fé, e peço a vós que, para a Virgem Maria, de quem nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, voltem o meu rosto. Satisfizeram seu pedido, e tão brandamente a morte o tomou, que todos ficaram maravilhados. Ó liberdade, quantos crimes são cometidos em teu nome, diria Madame Roland, pouco antes de ser guilhotinada em 1793. E eu acrescento: quantos crimes seriam ainda necessários para a implantação do Estado laico? Os templários somente foram os primeiros mártires a sofrer a supremacia do interesse comum. Clemente V, que morreu logo depois, assim como Filipe o Belo, se levou para o foi mais além na participação dessa tragédia que marcou o fim da Idade Média. A partir de então, a humanidade assistiria cada vez mais a crimes e genocídios em nome do Estado. Muito obrigado.